Olá, hoje estudaremos sobre o pecado, como vencer o pecado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica conosco até o final, deixa teu like e se inscreva para não perder outros estudos. O pecado é um conceito central em diversas tradições religiosas e filosóficas, geralmente entendido como uma transgressão contra uma norma moral ou divina. O estudo sobre o pecado pode ser abordado de várias maneiras, incluindo suas definições, tipos, consequências e interpretações ao longo da história. Vencer o pecado é um dos grandes desafios da vida cristã. A Bíblia nos ensina que, através de Cristo e da obra do Espírito Santo, podemos ter vitória sobre o pecado. Vamos analisar alguns princípios bíblicos fundamentais sobre esse tema. Reconhecendo a luta contra o pecado, a Bíblia ensina que o pecado é uma realidade na vida de todos os seres humanos. Romanos capítulo 3 versículo 23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Gálatas capítulo 5 versículo 17 Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro. A primeira etapa para vencer o pecado é reconhecer que há uma batalha espiritual dentro de nós. A vitória vem de Deus, não de nossas próprias forças. Não conseguimos vencer o pecado sozinhos. Precisamos da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 7 versículos 18 e 19. E 24 e 25 Paulo confessa sua luta contra o pecado e conclui que somente Cristo pode libertá-lo. Segundo Coríntios capítulo 12 versículo 9, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depender de Deus é essencial para vencer o pecado. Renovando a mente com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos purifica e fortalece contra o pecado. Salmo de número 119 verso 11, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Romanos capítulo 12 versículo 2, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O estudo e a meditação na palavra de Deus são armas poderosas contra o pecado. Fugindo da tentação, muitas vezes, a melhor estratégia contra o pecado é fugir. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13, Nenhuma tentação veio sobre vocês, exceto aquelas que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22, Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Devemos evitar situações que nos levam a pecar. Arrependendo-se dos pecados. Quando pecamos, devemos nos arrepender e buscar o perdão de Deus. 1 de João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios capítulo 28 versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A confissão e o arrependimento são essenciais para restaurar nosso relacionamento com Deus. Fortalecendo-se na comunhão com outros cristãos, ter comunhão com outros crentes nos ajuda a permanecer firmes na fé. Hebreus capítulo 10 versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Tiago capítulo 5 versículo 16, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ter apoio de irmãos na fé fortalece nossa caminhada. Conclusão: vencer o pecado é um processo diário de dependência de Deus, busca pela santidade e resistência à tentação. Com a ajuda do Espírito Santo, a renovação da mente e a comunhão com Deus e com outros crentes, podemos crescer na santidade e viver uma vida que glorifica a Deus. Se esse estudo te ajudou a compreender como vencer o pecado, não esqueça de deixar o teu like e de se inscrever para mais estudos da Palavra de Deus.